Muito bom dia, presidente do PT, Edson Rodrigues Soró, segundona de manhã, amanheceu o dia frio, mas a TV PT Betim não para. Bom dia, presidente. Bom dia, Serginho, tudo bem? Prazer falar com você novamente. Estamos aí, né? Continuamos aí no domingo, hoje, segunda-feira, TV PT Betim não para, e hoje temos um pré-candidato muito bacana, que vem fazendo uma discussão interessante, que é o Zé Luiz, professor, atuante aí na educação, tem acompanhado as redes sociais do Zé Luiz, professor, e eu vejo quanto a gente precisa debater e saber dos assuntos da educação, sem dúvida, tema fundamental aí para que a gente possa levar a informação das nossas pré-candidaturas, não é mesmo, presidente? Exatamente, Serginho. Nós vamos bater um papo bacana aqui agora. Sindicalista, professor, atuante nos movimentos sociais de Betim, Zé Luiz. Então é isso aí, eu vou saindo de fininho aqui, já vou deixar você com o nosso amigo Zé Luiz, professor. Bom dia, Zé Luiz, nosso professor aí. Tudo tranquilo? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui nessa manhã, a gente fazer esse bate-papo bacana com as pessoas. Bacana. Presidente, vou deixando vocês aí. Fiquem à vontade. Essa é a TV PT Betim, o nosso canal de comunicação aqui do PT. Os internautas se liguem. É uma onda de muita informação bacana aí da política de Betim. Um grande abraço para vocês e bom bate-papo. Valeu, Serginho. Obrigado. Ô, pessoal, nosso bom dia a todos e todas que nos ouvem nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos aqui com o nosso amigo professor José Luiz, ele que é sindicalista, professor, atuante aí nos movimentos sociais de Betim. Meu muito bom dia, José Luiz. Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Zé Luiz, nós inauguramos, o Partido dos Trabalhadores saiu na frente. Essas eleições que se aproximam vai ser diferente de todas as outras, que a sociedade brasileira já disputou. Um momento novo, de Covid-19, e o Partido dos Trabalhadores inaugurou esse espaço, esse canal, para ser um local de debate, de diálogo, de discussão. E nós queremos debater os grandes temas das cidades com o povo através aí deste canal. Uma das coisas que nós estamos fazendo nesse espaço é apresentando as nossas pré-candidaturas das mulheres, as pré-candidaturas dos homens, as eleições que se avizinham. Então, a gente queria te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco na TV PT Betim, e a gente queria que você falasse para o público que está nos assistindo quem é o professor José Luiz. O Zé Luiz vem antes do professor. O Zé Luiz, eu fui criado no bairro Marimbá, sou de uma família de 7 irmãos, e desde cedo minha mãe trabalhou muito, com muita dificuldade para nos criar. A partir daquele bairro, em associações e movimentos ali, em vários lugares, eu comecei a minha carreira na educação. Trabalhei na Escola Nascimento Nunes Leal, que fica no bairro Marimbá. A partir dali, trabalhei vários anos na rede estadual de Betim, na rede municipal, trabalhei em Contagem também, e também em Joatuba. E nesse processo todo, antes de ser o professor, sou morador dessa cidade e que aprendi nas lutas dos movimentos sociais, nas comunidades, fazendo a inserção religiosa nos espaços, acompanhando as pessoas, que eu fui tendo contato com os movimentos sociais, o Movimento Negro, o MST, o MAB, as lutas da juventude, as lutas dos trabalhadores em educação, que foi dando corpo para que pudesse, depois de um certo período, estar na direção do Sindicato dos Trabalhadores na subsede de Betim e na direção estadual, o Sindiúte-MG, e que atualmente estou licenciado para poder concorrer às eleições municipais, e que onde a gente teve grande êxito em eleger uma deputada professora. E é nesse caminho que a gente está fazendo. O caminho que a gente está fazendo é esse. Nós tivemos uma experiência que elegemos Beatriz Cerqueira como deputada estadual, que tem feito um mandato
de grande relevância na LENG, e nessa pegada nós temos discutido com as pessoas que é necessário ter representatividade, que é necessário a gente ocupar o espaço do parlamento para fazer a diferença. É o que Betinho está precisando neste momento, Edson. Exatamente, Zé Luiz. Eu queria entrar nesse debate sobre a educação. Nós tivemos a oportunidade de, num passado recente, Betim ser uma das cidades referência, do ponto de vista de valorização dos servidores, né? Do espaço que os professores tinham para preparar as aulas, na questão pedagógica. Nós tivemos a oportunidade de ter alguns programas de educação inovadores, por exemplo, a escola de tempo integral, né, que garante ali a permanência, né, da criança durante o período extra, né, curricular, para ele ter acesso à cultura, esporte, reforço escolar, coisa que foi retirada aí recentemente. Mas eu queria que você falasse um pouco, tinha o ProJovem Urbano, né, que era também um programa educacional de inclusão da juventude negra e pobre da periferia, que não tinha concluído ali o ensino fundamental, e ele tinha a oportunidade de voltar a estudar. Aí, José Luiz, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a avaliação que você que é um militante social da área educacional, um pouco para a gente sobre essa questão da educação no município de Betim. Em relação à questão da educação, a gente tem que fazer, nós vamos separar em dois grupos. Primeiro, nós temos a rede estadual, e que anterior ao atual governo que está no Estado, a gente teve grandes avanços na educação, concurso público, valorização, retorno da carreira para os trabalhadores da educação, e hoje a gente tem, com o governo Zema, um retrocesso muito grande no Estado em relação às políticas da educação, às políticas de atendimento aos trabalhadores e também aos alunos da rede estadual. Em relação à rede municipal, todos os avanços que a gente conquistou no município, ele foi proveniente a partir da luta e da organização dos trabalhadores da rede estadual. Tudo foi proveniente da luta. E nesse processo de luta, nós tivemos, nas últimas décadas, plano de carreira, nós tivemos valorização da educação infantil, nós tivemos demarcação de direitos, nós tivemos reconhecimento do piso salarial para os trabalhadores da educação. Só que, infelizmente, a cidade ela não é pensada do ponto de vista educacional e das políticas públicas, tanto de educação quanto de saúde, quanto de assistência social, do ponto de vista permanente. São políticas pontuais que governos, quando assumem, eles resolvem desconsiderar, como foi o caso da escola da gente, que depois virou escola de tempo integral, depois que virou escola do bem, que o projeto foi abandonado, porque é o seguinte, como era um projeto ligado a uma gestão de democrático popular, os governos ou deixaram morrer por inanição o projeto, e deixou vários jovens e adolescentes sem atendimento, que é um mal da nossa cidade, Edson, que a gente tem no processo das políticas públicas, seja de educação, de saúde, de mobilidade urbana. As pessoas, quando vão para os espaços, seja o espaço do parlamento ou espaço do executivo, não entendem que eu tenho que pensar a cidade na sua totalidade. Eu tenho que pensar a cidade a curto, médio e longo prazo. E eu tenho que buscar desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades da população. E, para isso, eu tenho que fazer uma escuta. Então, quando ao longo do tempo nós acabamos com as escutas, que eram as reuniões que havia nos bairros, nos espaços de escuta dessa população, seja da escuta física ou da escuta virtual, você acaba fazendo com que os programas na cidade, eles não funcionem. Você pensa a cidade a partir do olhar do gestor, e a cidade não é a partir do olhar do gestor. A cidade tem que ser pensada a partir da necessidade do seu povo. Então, o gestor ele tem que ter uma escuta muito grande, e o papel do legislativo é fundamental. Não é só fazer uma oposição. O legislativo ele tem que ser propositivo, ele tem que entender da cidade qual que é a dificuldade que a gente percebe nesse momento. Se você perguntar ao conjunto das pessoas que disputam ou que estão no parlamento, se você perguntar assim, onde que fica o Alto do Cruzeiro, lá no bairro Marimbá? Onde que fica o Petrovale, o Nazareno? Onde que fica as ocupações que tem em torno do Cruzeiro do Sul? Onde que fica o 2 de julho, em Betim?
onde que fica a região do PTB. E aí a gente começa a perceber que é preciso que a gente aprofunde nas discussões de fazer uma cidade que, de fato, ela pense a partir do orçamento público. Eu tenho que pensar o orçamento público para essa cidade. Ele tem que ser disputado. E quando eu vou disputar o orçamento público, é ali que eu coloco as demandas da saúde, da educação, da mobilidade urbana. Eu tenho que entender e estudar esse orçamento, porque se eu não entendo de orçamento, eu começo a perceber o que está acontecendo agora. Hoje nós estamos vendo um golpe no país que o presidente Bolsonaro tem tentado, assim, acabar com o Fundeb. Se acabar o Fundeb, os municípios não têm com o que manter. Outra coisa, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos num momento em que programas como programa de atendimento aos estudantes, eles têm sido relegados pelo governo do Estado, porque é o seguinte, é necessário que a gente entenda dessas questões. O parlamento tem que ser comprometido para que a gente possa fazer uma cidade que ela funcione só a partir de olhar de algumas pessoas. E esse que é o desafio que a gente enfrenta na educação nesse quesito. Nós temos políticas que elas são a curto prazo, elas desconhecem o plano decenal de educação, os gestores desconhecem, não têm isso como parâmetro, e que você larga para lá. E o parlamento, eu vou te dizer uma questão muito séria, nós estamos em época de Covid. Betim é uma das cidades da região metropolitana com um grande número de óbitos. A minha pergunta é o seguinte, onde estão os nossos parlamentares neste momento? Eles estão visitando os hospitais? Eles estão nas unidades? Eles estão acompanhando os trabalhadores em saúde com as suas respectivas necessidades? Então, quer dizer, o parlamento vai para além do que as pessoas pensam. Não é só para uma reunião semanal. Ele representa a cara e a voz do povo. E esse é o desafio que a gente tem que fazer nesse momento. Ô Zé, importante, você trouxe alguns elementos essenciais aqui para o debate. Primeiro que, se a gente for pensar a cidade de Betim, boa parte das obras estruturantes do município tiveram a participação popular. E hoje, esse instrumento, né, da democracia, recentemente teve uma pesquisa que mostra assim, que essa questão da democracia é importante para mais de 80% da população brasileira. E hoje a gente tem muito pouco espaço de participação popular, né, no município. Você que vem de uma luta sindical, dos movimentos sociais organizados, nós precisamos recuperar esses espaços de participação, de democracia, né, de transparência do ponto de vista do gasto com dinheiro público. Hoje o prefeito, né, você também trouxe esse elemento, o prefeito municipal, ele está fazendo propaganda de obra pública com o dinheiro da população e a gente vê os postos de saúde com muita dificuldade, né? Um amigo meu foi no posto de saúde outro dia, ele estava com alguns sintomas, né, da Covid, falaram que não era, mas tudo bem, aí estava com uma infecção, quando ele foi na farmácia, né, da unidade básica, não tinha medicamentos básicos para a população, para ele. Então, ele foi na farmácia comprar, aí foi na farmácia privada, comprou lá R$70, R$80 de medicamentos. Mas aí fica a pergunta, né? E quem não tem condição de comprar esse medicamento? Então, num momento de crise sanitária, que a população está toda em situação complicada do ponto de vista econômico, o prefeito segue fazendo propaganda e não investe em saúde. Eu me lembro que o Sindiúti, o PT, assinou uma nota. Nessa nota estava falando da questão da não flexibilização da abertura do comércio. O prefeito, mesmo assim, flexibilizou, né, a abertura, e hoje Betim é quase que o epicentro, né, da doença em Minas. Aumentou em mais de 1.300% o número de casos, nós já ultrapassamos a casa dos 30 óbitos, estamos chegando a 800 casos confirmados no município. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, da sua opinião, o que leva um prefeito municipal, um gestor público, declarou, né, para a Justiça Eleitoral, em 2016, 352 milhões de reais que esse camarada, né, tem nas contas dele,
a maioria do povo brasileiro precisando de recurso aí de R$ 600 para se manter, e ele continua tendo só interesse econômico e hoje administra a cidade da forma que vem administrando. Queria que você falasse um pouco sobre a visão sobre esse atual gestor público municipal da nossa cidade, em especial a atuação dele com relação à saúde pública. Eu vou dividir a minha resposta em 2 blocos. A primeira questão é a seguinte: cada um pensa, cada um fala a partir de onde seus pés pisaram. Quando você vai discutir gestão pública e você veio do meio popular, você vai pensar de acordo com o lugar que você veio. Com todo respeito ao gestor público municipal, ele é um empresário bem-sucedido e muito conceituado nos meios onde ele passa. A visão que ele tem para a gestão é a visão empresarial. Ele não tem uma visão que você vai pensar a cidade do ponto de vista humanitário, até porque é o seguinte: se você não usa o serviço público, se você não acessa esse serviço, fica muito difícil você ter uma opinião, até para você ter um olhar. Se você não usa, minimamente você precisa acompanhar diariamente esse lugar. Eu preciso pisar no chão dessa cidade. Essa é a primeira questão que é importante a gente saber. Então, é um dos grandes desafios que a gente tem, é o seguinte: você tem uma gestão que ela tem um caráter extremamente midiático, do ponto de vista dos veículos de comunicação, mas que tem pouca aplicabilidade, tem pouca ação prática na vida das pessoas. Uma das ações pouco visíveis é essa questão que você está tratando agora, tratando conosco, que é a questão da flexibilização do comércio. Nós, enquanto entidade sindical, junto com os movimentos sociais, religiosos e religiosas aqui dessa cidade, junto com os partidos de esquerda e de centro também, que assinaram a nota, nós assinamos um documento contrário à flexibilização do comércio, porque a gente entendia naquele primeiro momento que ela precisava de ações que tinham que ser coletivas. A primeira ação que tinha que ter sido feita naquele momento é criar um comitê gestor que envolvesse a comunidade local, os médicos, a Câmara, os partidos políticos, os sindicatos, toda a sociedade, para que pudesse acompanhar sistematicamente a ação. A segunda ação, que seria fundamental nesse processo, era você mapear essas comunidades e fazer ações locais de prevenção local. Por exemplo, em relação de Citrolândia, PTB, Teresópolis, Imbiruçu, você criar ações locais a partir daquele lugar, trabalhando com as lideranças locais, deixando de lado a questão político-partidária e pegando a questão humanitária e fizéssemos ações que fossem ali naquele processo. E você discutir em relação ao comércio, se você ia ter um fechamento, se você fechar todo o comércio, mas que você puder discutir com as pessoas. Nos espaços, como que você ia fazer essa reabertura, se ela ia ser para o regional, como que iria acontecer, porque qual que é o grande problema que aconteceu com a flexibilização? Você teve bancos, lotéricas, setores que foram assim, extremamente receberam grande aglomeração de pessoas e que você poderia ter discutido com a população, conversado com as pessoas, chamado os técnicos. Então, o que aconteceu? Foram decisões unilaterais que tem nos levado a viver esse surto de Covid. Aí a minha pergunta é o seguinte: quais são os passos daqui para frente? O que o município vai fazer pós-pandemia e nesse processo de aumento e de falta de leito na cidade? Eu preciso discutir essas questões com as pessoas. Então, teve ações que foram sendo feitas e que não foram feitas a escuta necessária. Como houve escuta, as decisões elas foram unilateral, e revela o grande problema dessa gestão, que foi o problema da falta de discussão com a população, de um canal aberto com a população, que não governar a partir de olhar de um grupo de homens e mulheres que são ali no entorno do prefeito. Falta muito essa questão que a gente tem que pensar nessa questão, diferente dos momentos que a gente teve experiências democráticas populares da cidade, como foi o governo da Maria do Carmo e o governo do Gesso. Com todos os desafios que tiveram, foram governos que tiveram um olhar humanitário, um olhar em relação à necessidade do povo. A diferença é uma das grandes diferenças quando as pessoas querem discutir mandatos de esquerda, de centro, e mandatos de direita. A diferença é essa. A diferença
que a gente tem para apresentar para a população, com todas as contradições, é um mandato que ele escuta a população, que ele vai atender às necessidades do povo, um mandato de participação popular. Quando eu tenho a participação popular, eu vou dividir com as pessoas a responsabilidade da governança e da governabilidade do município. O mandato popular que respeitava a Câmara Municipal de Vereadores, onde os vereadores eram ouvidos, eram sujeitos, eram dois poderes, nunca houve interferência na Casa Legislativa em relação ao papel dos vereadores. Essa é a grande diferença que a gente teve nesse processo, que foi um processo fundamental para a cidade. Aí eu me lembro aqui, quando a gente está tratando dessa questão, que uma das grandes obras que a prefeita Maria do Carmo fez quando ela foi prefeita, na região de Vianópolis, foi colocar água no bairro Marimbá. Era uma ação seguinte, que as pessoas carregavam água no tambor. Isso aconteceu. Um dos grandes momentos da administração do prefeito Gerson Lima na cidade foi quando ele pensou em ligar essa cidade, interligar a cidade com outras regiões. E outras ações a gente foi fazendo. E aí eu tenho que pensar o seguinte: uma cidade que é o epicentro, com mais de 800 casos, onde você tem várias mortes, eu tenho que ter uma ação de valorização da vida, eu tenho que chamar as pessoas para que façam a escuta, porque não é um problema só de saúde, é um problema humanitário que a cidade está vivendo. Eu tenho que chamar o setor médico, os sindicatos, os partidos políticos, as igrejas, as ONGs, para uma grande ação de enfrentamento a essa pandemia, porque até a pandemia tem sido tratada como se fosse algo que não inexistente, só do ponto de vista virtual. Ela é real. Os profissionais da saúde estão sobrecarregados, as pessoas estão morrendo, e eu não trato de números, eu trato de pessoas. Então, cada pessoa é uma família, é um pai, é uma mãe, é um irmão, que foi ceifado, muitas das vezes, porque faltou a ação efetiva do poder público na tentativa de evitar essa morte dessas pessoas. Ok? Ô Zé, muito bom essa sua ponderação, e é importante nós analisarmos uma questão aqui do ponto de vista do pós-pandemia, né? Eu estou fazendo um histórico, verificando os programas que a gente tinha de transferência de renda, de participação da população e tal, e a gente percebe assim que a prefeitura, né, o poder público local pode ajudar e muito do ponto de vista de combater o racismo estrutural. Porque a maioria das nossas crianças, adolescentes e jovens que fazem parte dos programas sociais são negros da periferia. E quando você tem um governo igual a esse, a população errou muito ao dar poder político a quem já tinha poder econômico e dominava os meios de comunicação. Né? Esses prefeitos, do perfil do atual nosso aqui de Betinho Medioli, eles provaram no Brasil inteiro que não entende absolutamente nada de gestão pública, né? Que você falou. E nós estamos falando e afirmando. O atual prefeito, o que ele conhece mesmo é acumular riqueza. E todo mundo sabe como é que o rico fica rico, né? O rico fica rico super explorando o trabalhador a cada dia. Mas nós vamos ter a oportunidade de fazer um debate mais apropriado sobre isso, Zé Luiz. Hoje era uma oportunidade para a gente poder te ouvir, escutar um pouco, acho que está sendo muito legal. Eu queria te falar algumas palavras, Zé, e que você pudesse falar para nós o que isso significa para você. Aí pode ser um bate-bola rápido, ou você pode desenvolver um pouquinho sobre cada uma delas. Pode ser? Pode ser. Família. Família é a base de tudo. E a família, quando você pensa em família, são os vários rearranjos que a gente tem na cidade e no país. Então, as famílias hoje da cidade de Betim são grande parte sustentada por mulheres pobres e periféricas, e nós temos que fazer a luta em defesa dessas pessoas e levar a voz dessas mulheres para o espaço de luta e de escuta dessas mulheres. E a mulher é fundamental no espaço. Quem? Deus é o que nos move, mas que nos move no sentido da gente ter uma fé que ela se faça presente na vida e na luta do povo de maneira prática,
no cotidiano das pessoas. A militância sindical. A militância sindical foi o lugar que eu tive um grande aprendizado, convivendo com pessoas fundamentais que me ensinaram, Beatriz Cerqueira, Denise Romano, Beatriz, que é a nossa deputada, e outras pessoas aqui da cidade que nos ensinaram, que construíram esse sindicato. Na verdade, esse sindicato, nós tivemos lá a prefeita Maria do Carmo e o prefeito Gerson Lima também, que já foram do Sindiúti. Então, quer dizer, são lideranças que nos ensinaram muito, então a militância é fundamental. Lembrando também da Marlene Bento, que é uma liderança negra fundamental para a gente, Sandra Angélica também, já esteve lá, Graça Velar. Então, quer dizer, Terezinha de Assis, grandes lideranças que me ensinaram. Eu sou o que sou, porque eu recolhi de todos eles para chegar até aqui. Do Sindiúti tem várias, né, lideranças. Mas vamos lá, educação. A educação ela é a base para modificar a sociedade. A partir da educação infantil, que é um dos grandes pilares nossos, que nós defendemos, passando pelo ensino fundamental, ensino médio. Educação é tudo, e dentro da educação, nós temos que é o mais importante, são os trabalhadores e as trabalhadoras, são os nossos estudantes. Por isso é necessário políticas públicas que estejam atentas às necessidades da educação do nosso país, do nosso estado e da cidade de Betim. O Brasil. O Brasil é um país que está num grande truncamento, num grande desafio nesse momento, com uma gestão fascista que retira direitos, que gera um acirramento muito grande das pessoas, mas que eu creio que em 2020 é necessário as pessoas reconverterem aos antigos caminhos e trazerem à luz da razão governos, governantes e lideranças que façam a diferença nos parlamentos das cidades para modificar e a gente construir alternativa para que o inquilino temporário do Palácio do Planalto ele possa sair de lá através do voto democrático popular daqui a 2 anos e o Brasil volte, de fato, ao seu rumo normal, à sua trajetória. Betim. Betim é uma cidade com grandes desafios em saúde, educação, em mobilidade urbana, e que carece ter governantes, ter um legislativo que, de fato, faça a escuta e que leve as políticas públicas a quem, de fato, precisa no interior dessa cidade. Maria do Carmo. Maria do Carmo foi uma mulher que, na sua gestão, na sua trajetória, a partir do seu exemplo, ela escreveu e tem escrito a história dessa cidade a partir da sua luta e de sua militância como professora, depois como gestora pública dos mandatos que ocupou. E como diretora do sindicato também. É importante lembrar. Professor, eu queria te agradecer, foi muito bom esse nosso bate-papo. É um bate-papo inicial, né? Nós vamos ter oportunidade de dialogar mais, conversar. A gente quer debater o nosso plano de governo por aqui, né, com a sociedade, discutir. Nós vamos, a partir, depois dessa série de entrevistas com os pré-candidatos, a Maria do Carmo vai fazer conversas com lideranças populares. E nós queremos conversar com quem tem memória dos nossos mandatos, mas nós queremos também conversar com quem não lembra, jovens, e nós queremos pensar perspectivas para o futuro. Nós queremos fazer um diagnóstico do município, né, o que é possível construir com a sociedade betinense para os próximos 4 anos, do ponto de vista de orçamento, etc. e tal. Mas eu queria te agradecer muito, foi muito bom esse bate-papo, nós vamos ter outras oportunidades, te agradecer por estar aqui conosco. Eu queria já agradecer o convite às pessoas e dizer que o nosso grande desafio, enquanto militante do movimento social, Sindiúti, enquanto negro, enquanto cristão, é a gente pensar efetivamente apresentar uma proposta para essa cidade, um projeto de cidade humanitário, um projeto de cidade inclusivo, um projeto de cidade que inclua homens e mulheres, negros e negras, as diversas juventudes, as diversas matrizes religiosas, as diversas divergências, que a gente possa construir um projeto de convergência que a gente socialize a riqueza e o bem viver nessa cidade. Esse é o nosso grande desafio, que o poder público municipal, através do seu executivo e do seu legislativo, faça a escuta e modifique a vida das pessoas a partir de ações palpáveis,
que as pessoas sintam a diferença. Esse é o grande desafio. Nós não precisamos de prédios, de grandes obras. Nós precisamos de saúde que funcione, de educação que funcione, de assistência social que funcione, que chegue até as pessoas. Que o bem viver chegue até as pessoas. Muito obrigado a você que nos permitiu estar aqui nessa manhã, que a gente possa bater outros papos e discutir com essa cidade que é possível a gente fazer e apresentar um projeto diferente para a cidade de Betim, onde todos caibam, que todos possam caber na cidade de Betim. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Luiz. Valeu, camarada. Abraço. Até mais. Ok. Tchau, tchau. Pessoal, nós estávamos aqui com o nosso amigo, professor José Luiz.